Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre forças de corte na usinagem. Eu vou focar primeiro na parte de torneamento, que é o que a gente vem vendo nessas aulas que a gente tem tido até agora, certo? Então, vamos falar sobre os esforços que ocorrem na ponta da ferramenta monocortante. Mas que esse conceito, se em mente, que ele vai servir para os demais processos de usinagem também, com algumas particularidades, mas servem também, ok? Então, seguindo aqui, a gente tem que as forças de torneamento, como eu estava falando agora, é aquela força que é aplicada sobre a ferramenta e ela é resultante das forças de corte que a gente diz propriamente dita durante a usinagem, ou seja, aquelas forças que tangenciam a minha peça na hora que eu estou realizando o processo de corte. Bem como também a força de avanço, das forças de apoio e o próprio atrito que vai ocorrer entre a ferramenta e a peça e entre o cavaco e a ferramenta, certo? Só que para efeito prático, como a maioria desses esforços são muito pequenos, a gente normalmente despreza esses valores para quando vai fazer aquela seleção inicial de velocidade de corte ou de rotação da peça. A gente entra com esses detalhes, com todas essas variáveis, quando a gente vai analisar detalhes mais profundos, ou quando vai fazer uma pesquisa mais que necessita de maior quantidade de detalhes ou de maior precisão, daí a gente considera todos eles. Mas para o momento agora, para a aula de hoje, a gente vai considerar desprezível e vamos atuar somente com o que a gente chama de força de corte. E aí o que a gente vai analisar vai ser o que ocorre realmente aqui na ponta da ferramenta, ok? Que aí, se eu fizer um aumento dessa região, a gente está observando aqui, eu tenho um torno, a peça que está sendo torneada, que está apresentando o torno, que tem essa rotação de sentido anti-horário, o esforço, a força, velocidade de avanço, né, com a força de avanço nessa direção, o cavaco saindo por cima da superfície de saída da minha ferramenta. Então, eu vou ver que a maior quantidade de esforços ocorre aqui, na ponta cortante, na face cortante da minha ferramenta. Como essa é uma ferramenta monocortante, nesse momento aqui, todo o esforço de corte está sobre ele. Então, é a parte mais crítica da minha, na hora que eu vou fazer a seleção de parâmetros de usinagem, eu tenho que considerar todo esse esforço que ocorre aqui em cima, para evitar que venha a romper essa peça, essa ferramenta, e danificar a peça, o acabamento, e parar a produção, e por aí vai, certo? Então, quando eu tenho aqui, atuando uma quantidade aqui, vai ter o atrito entre a ferramenta e a peça que eu estou usinando, o atrito também entre o cavaco que está sendo retirado e a superfície da minha ferramenta, e o esforço que está sendo feito entre a ponta e a peça, na hora que eu estou realizando o corte, porque ele tem essa rotação, ele aplica um esforço aqui também, ok? Isso tudo, durante o processo de usinagem, gera calor, pelo atrito, e um desgaste da minha ferramenta, que a gente vai ver mais na frente como é que o que a gente deve fazer para que essa ferramenta tenha uma vida útil maior. Como eu vim falando aqui, essa dificuldade devido a esse problema, esse processo de remoção de cavaco, que vai provocar esses desgastes na ferramenta e um esforço maior ou menor, dependendo do tipo de material da ferramenta, também do tipo de material da peça que eu vou estar usinando, normalmente a gente trabalha com valores tabelados. Então, são dados empíricos que foram determinados em laboratório. A maioria dessas tabelas, o próprio fabricante da ferramenta ou da máquina que você comprar vai fornecer para você o valor tabelado para facilitar a hora da seleção. Então, são dados que são feitos em laboratórios para você conseguir obter esses parâmetros, ok? Como essa daqui, a pressão específica de corte, que é o KS. O KS, ele é determinado para o tipo de material que você vai usinar, como também para o esforço que vai ser realizado naquela ferramenta, se ela for de material duro, se ela for de cerâmica, se ela for de aço rápido, vai depender do material da ferramenta também, certo? Tem uma tabela que relaciona esses fatores, então o material da ferramenta com o material que você vai usinar e a profundidade de corte que você vai usar.
Por que a profundidade de corte? Como a gente está vendo aqui nessa equação, ó, força de corte, ela é dada pela pressão específica de corte, vezes a área seccionada da remoção do cavaco. Eu não falei lá que o esforço maior na ponta da ferramenta e que a ação que vai ter do cavaco sobre a minha ferramenta é importante, tem uma influência de esforço grande ali. Então, é por essa razão que, dependendo da espessura daquele material, esse atrito vai ser maior ou menor, da largura dele também. Então, a área vai influenciar bastante. A área desse cavaco influencia também. E aí, em cima disso, a gente pode desmembrar essa área pela penetração, que é o tanto que a minha ferramenta entrou na peça, e o avanço, que é o tanto que eu vou estar retirando a cada rotação. Ok? E a gente vai ver mais lá na frente também que essa angulação também influencia no acabamento, além de influenciar no acabamento final, vai influenciar também nos esforços que estão sendo realizados ali. De primeiro momento, como no início dessa aula, eu vou falar somente na situação sem angulação, okay? Só com a ferramenta reta, como se eu estivesse fazendo um sangramento, como a gente está observando aqui. A força de corte, então, ela vai ficar dessa seguinte maneira. Força de corte vai ser igual à pressão específica de corte vezes a profundidade, que eu vou estar posicionando aqui na minha ferramenta para realizar o corte na peça, vezes o avanço, que é o que é quantos milímetros eu estou retirando no diâmetro a cada rotação, ok? E se eu observar aqui, ó, nesse desenho, eu tenho, de novo, simbolizando aqui a minha peça presa no torno. Então, com essa é a rotação da peça, da máquina, né, do meu eixo de usinagem. E tenho a minha ferramenta pressionando aqui a peça para realizar o corte, a parte cortante em contato com a peça, retirando o cavaco. Então, o esforço a rotação é nesse sentido, a força de corte está para baixo. Vou ter uma força de reação aqui, que é contrária ao movimento da ferramenta com relação à minha peça, contra a direção do avanço, e outra reação aqui, que é contrária à ação de movimentação da profundidade, ok? E aí eu vou ter uma resultante da força de usinagem nesse plano aqui, que a gente também vai ver num próximo momento. Hoje a gente vai tratar sobre esse esforço, sobre essa força aqui de corte e a potência dela. Quando eu utilizo esse equacionamento aqui, a profundidade ela entra em milímetros, o avanço vai entrar em milímetros por rotação, a pressão específica de corte entra em quilonewtons por milímetro quadrado e a força de corte em quilonewtons, que você vai obter. Aqui é o modelo, como eu estava explicando, da tabela, dos valores tabelados de KS, que a gente vai utilizar para determinar qual o valor de KS que eu vou utilizar para calcular a força de corte naquele processo. Então, eu vou ter uma coluna com os materiais que eu pretendo usinar, e normalmente ele vem seguindo essa configuração, com variação da porcentagem de carbono, de elementos de liga, se é aço fundido, se é ferro fundido, que tipo de características ele tem, se é material cerâmico, se vai ser o que seja, certo? Se é alumínio. Cada um dele ele vai vir uma lista de materiais com as especificações necessárias, baseada sempre na sua resistência mecânica ou dureza, certo? Que você vai ter uma coluna representando essa variação. Você vê que aqui ele coloca alguns tipos de aço, e o ABNT vai de 1015 a 1025, e ele diz que com a dureza é até da ordem de 500 N por milímetro quadrado. Mesma coisa, aí vai, o 1040 a 1045, vai de 600 a 700 N por milímetro quadrado. Isso é por quê? Porque eu preciso saber qual é aquela resistência daquele material que eu vou estar trabalhando. Se ele foi feito um tratamento térmico, muda a especificação, e aí eu tenho que olhar uma tabela que vai determinar onde vai estar ou a dureza dele, se eu estiver trabalhando com a dureza, ou a resistência do que eu tiver no meu projeto, certo? E aí, com base nessas informações, eu vou determinar qual é o KS. E aí eu preciso de mais um dado. Qual é o avanço que eu vou estar usando na minha usinagem? É de acabamento, é de desbaste, qual é o avanço? Então, se for até 0,1 milímetro, eu tenho esse KS.
Por exemplo, para o aço 1015 que está aqui, eu vou ter esse 3.600. Se for 02 já é 2.600, 04 1.900, 08 1.360, ok? Ele vai variando a pressão específica de corte se eu aumentar esse valor de avanço. Então, a gente viu força de corte, viu como é que eu encontro KS, e aí eu vou precisar saber também qual é a pressão de corte. Então, seria o quê? Para que eu preciso saber isso? Eu quero saber quando eu for fazer a usinagem, quanto que eu vou exigir do meu torno, ou da minha máquina de usinagem, se for torno, fresa ou furação, que seja. Quanto que eu vou estar exigindo do eixo de rotação daquela máquina. Isso é importante, porque se eu botar um esforço maior do que a máquina suporta, ela vai danificar a máquina, pode romper, pode danificar a peça, pode não realizar o processo. Então, é importante conhecer isso também. Quando eu vou determinar a potência de corte, nesse momento a gente vai falar baseado na força de corte, mas ele vai entrar também, influenciado também pelo motor daquela máquina, né? Quanto de potência ela gera, certo? Então, a gente vai ter o rendimento que é determinado pelo fabricante para você botar aquela máquina para ela funcionar, para que eu consiga determinar os parâmetros de usinagem ótimos, né? Que eu consiga o máximo rendimento daquela máquina, ou seja, uma alta produtividade da máquina, sem que eu venha danificar os equipamentos da máquina, sem que ela venha parar, né? Porque não é interesse de ninguém que ela pare, e eu consiga boas condições de usinagem. Então, produzir o maior número de peças com a maior eficiência, usando o maior rendimento da máquina, desde que ela continue funcionando por muito tempo, né? E aí eu trabalho com essa equação. Potência de corte é a força de corte vezes a velocidade de corte. A fórmula prática de determinação dessa potência, já realizando as transformações de unidades, para deixar a resposta em cavalo-vapor, eu empregando essa equação aqui. Então, eu pego velocidade, mesma equação, só que aqui embaixo eu adicionei, além do rendimento da minha máquina, o fator de correção para transformar, que estava força em kN, isso aqui em milímetros por minuto, e eu transformo para cavalo-vapor. Okay? Então, aqui já é o fator de conversão, a gente já usa força de corte vezes velocidade de corte, vai ser dividida pelo rendimento vezes 44,13. Então, aqui, quando eu trabalhar com essa equação, eu já vou colocar a força de corte como eu obtenho, quilonewtons, velocidade de corte ela já vai entrar em metros por minuto, e o rendimento da máquina vai ser dado dependendo do tipo de equipamento que eu estiver utilizando. É dado pelo fabricante. E aí eu vou ter ainda também, como a gente já tem visto aqui, essa outra tabela, que normalmente ela vem para cada tipo de máquina que eu estou usando. Eu estou mostrando aqui um exemplo para um torno específico, que ele determina que a velocidade de corte dada em metros por minuto para cada tipo de material e para cada tipo de material que eu vou usinar e material da ferramenta. E ainda por cima, qual a operação que eu vou realizar. Se vai ser de desbaste, se vai ser de acabamento, se eu vou fabricar uma rosca usando uma ferramenta de aço rápido, se eu vou fazer o recartilhagem, que é aquela marcação que tem, por exemplo, na base do micrômetro, no fuso do micrômetro, ele tem uma marcação, que é o recartilhado, que é para poder garantir um atrito para quando você for fazer a medição, movimentar a peça. Então, é um processo que é feito que pode ser feito também no torno, usando uma ferramenta específica para isso, ok? E aí eu também coloco a velocidade no torno para que isso ocorra. Bem, então, é isso. Ele vem com o material que eu vou usinar, o material da ferramenta que eu quero utilizar, no caso ele está representando nesse modelo aqui, ferramenta de aço rápido e ferramenta de metal duro, que é carboneto de metálico, e eu seleciono qual é a minha velocidade de corte, ok? Então, variando, isso você vê que quando eu utilizo aço rápido, a velocidade para desbaste para o 1020 é 25 metros por minuto. E quando se eu mudar, mantendo o mesmo material, fazendo também desbaste, mas mudando somente a minha ferramenta, já posso usar uma velocidade de corte mais elevada. Por quê? Porque a ferramenta aqui suporta esse esforço, certo?
por isso. Continuando aqui, vamos fazer um exemplo para a gente ver de utilização dessas duas tabelas, ok? Então, eu quero saber qual é a potência de corte da minha máquina, que potência que eu devo, para poder selecionar uma máquina adequada. Então, eu tenho que saber qual é a potência de corte requerida para eu desbastar uma peça de aço 1045 com uma ferramenta de metal duro, aplicando a profundidade de 1,2 milímetros e o avanço de 0,4 milímetros. Eu ainda informo que eu quero que utilize a velocidade máxima, que é determinada pelo fabricante da minha ferramenta, e digo que o rendimento do meu torno é de 0,65. Então, vamos ver os dados que a gente tem aqui nesse exercício. Então, eu tenho que o material é o aço 1045, a profundidade é 1,2, o avanço que eu vou estar usando é 0,4 milímetros por rotação, a eficiência, o rendimento do meu motor é 0,65, eu quero a potência de corte desse material, eu vou precisar também calcular, então, a força de corte. Okay? Então, para calcular a força de corte, primeiro ponto, eu tenho que olhar na tabela e venho lá e verifico. Então, eu tenho que o material é 1045, como a gente está vendo aqui. Seleciono esse material, vou considerar que ele veio sem nenhum tratamento térmico, que ele está de acordo com o que é especificado pelas normas, certo? Então, retirando o valor exatamente do que está feito aqui nessa tabela. Então, veio 1045, ele disse que é 0,4, o avanço de 0,4 milímetros por rotação. Seleciono aqui 2.200 newtons por milímetro quadrado, é o valor do meu KS. Vou lá, substituo na equação, vou encontrar 2.200 newtons por milímetro quadrado, a profundidade 1,2 e a rotação, o avanço 0,4 milímetros por rotação. Cancelando todos os milímetros aqui, só para entender a parte da conversão, vou encontrar a força de corte igual a 1,6 kN, ok? Aí agora eu vou calcular a minha potência de corte. E para isso eu vou precisar da velocidade de corte que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho que vou de novo lá naquela tabela, na tabela da minha máquina, no caso do meu torno que eu estou utilizando aqui, encontro o aço 1045, tá aqui, vou usar desbaste, vou usar metal duro, que ele fala no exercício. Então, tenho 1045, para o metal duro, ele falou que eu posso utilizar esse valor aqui de 120 metros por minuto. É o que eu vou utilizar aqui, vou pegar na equação e vou achar o valor, tá aqui a força de corte, velocidade de corte que eu retirei da tabela, o rendimento do meu motor, né, da minha máquina, vezes o fator de conversão. E aí encontrei a potência de corte igual de 4,4 cavalos, ok? Com esse valor, com esse dado, eu tenho que fazer o quê? Com esse dado eu tenho que chegar e verificar no manual da minha máquina se se o eixo vai poder trabalhar com esse esforço. Se ele estiver dentro do que foi especificado, ok, eu posso trabalhar sem problema nenhum. Se estiver acima do que foi especificado, eu vou ter que recalcular a força de corte, e para isso eu vou ter que verificar outra velocidade de corte que seja mais apropriada. Continuando, que em cima ainda do que determina a minha máquina, eu vou determinar qual é a RPM, ou seja, qual a rotação mais adequada para eu realizar aquele processo. Trabalho com essa equação, a gente utiliza a rotação mais adequada, então rotação por minuto, o diâmetro da peça é dado em milímetros e a velocidade de corte em metros por minuto. Um outro exercício só para poder fazer deixar claro a aplicação quando que eu utilizo isso. Então, mais uma vez, eu vou realizar a usinagem usando o torno e vou fazer um desbaste. Só que agora eu estou usando um aço 1060, o diâmetro desse aço é de 100 milímetros, e eu quero usar agora uma ferramenta de aço rápido. Vou fazer um serviço de desbaste simples no aço 1020 na minha oficina, para preparar um eixo para quer que seja. Então, vou aplicar. Eu quero saber qual é a rotação que eu vou colocar no meu torno. Então, eu vou lá naquela tabela e vou encontrar o valor o valor que eu determino para velocidade de corte. Então, vamos lá nos valores de KS, certo? Então, eu tenho aqui... KS não.
Então, a gente vai lá e vai determinar qual é nos valores de velocidade de corte. Então, eu venho lá, 1060, ferramenta de aço rápido, vou usar 1060 aqui, ó, aço 1060 é o aço que eu quero trabalhar. E a ferramenta que eu vou usar para esse processo é de aço rápido para desbastar, que ele falou que é uma operação de desbaste. Então, a velocidade que eu vou setar lá no meu torno é de 15 metros por minuto, ok? Voltando lá para o exercício, a gente vem aqui e substitui. Então, velocidade de corte igual a 15, e aqui são os fatores de conversão, substituo só os valores, encontrei um RPM de 47,8 e arredondo para o valor, claro, o mais próximo, né? Então, 48 RPM. Só para a gente ter uma ideia aqui, se eu trocar a ferramenta, se eu, em vez de usar aço rápido, como a gente usou agora, para esse mesmo processo, se eu usasse metal duro, e aí eu teria que, então, determinar a nova rotação, que a gente vai verificar aqui, ó, quando eu vou lá, naquela tabela, para a seleção de velocidade de corte, para o mesmo aço 1060, agora, usando metal duro, eu vou ter uma velocidade permitida, né, de corte de 40 metros por minuto, certo? Mais do dobro do que eu estava utilizando antes, uma velocidade maior. E aí eu recalculo qual vai ser a minha rotação. E vou encontrar 127 RPM, bem maior do que eu estava usando anteriormente. O que mudou aqui? O material da minha ferramenta. A ferramenta de metal duro tem outros elementos de liga que permite que ela tenha uma resistência maior. E então eu consigo ser mais resistente ao desgaste, mais resistente ao atrito, mais resistente aos esforços que são colocados na ponta daquela ferramenta, na ponta de corte da ferramenta. Então eu posso usar uma rotação maior. E aí, beleza, eu tenho lá 48, tenho 127, qual vai ser a seleção mais que eu vou selecionar no meu turno? Já sei que dependendo da ferramenta que eu estiver utilizando, do material da ferramenta, eu tenho que utilizar velocidade de corte diferentes. Isso já ficou claro. Mas, e se a minha máquina não suportar aquela rotação? Como é que eu faço? Então, nos tornos tradicionais, a gente tem uma quantidade fixa de rotação, porque a gente tem lá o trem de engrenagens que a gente tem, que é o que determina a colocação, a forma que ele se engrena é que vai determinar a rotação do meu torno. Então, eu tenho uma limitação de valores possíveis. Cada vez mais, os tornos mais modernos, né, que sejam manuais, tem uma gama, dependendo do tamanho do torno, ele vai ter uma gama grande de variações de rotação, mas ainda assim são restritas, certo? Eu tenho que selecionar a que ele permite. Então, depois que eu fiz esse cálculo de como a gente fez agora, velocidade, corte, força e tal, e que determinou qual era a rotação, eu vou selecionar a que seja mais próxima da que eu calculei, certo? Que esteja mais próxima. E quando eu vou fazer isso, eu procuro a menor. Por quê? Para que não vai provocar nenhum desgaste excessivo na ferramenta ou danificar a minha peça. Ou, ainda pior, danificar a máquina, certo? Então, por exemplo, como eu estava dando aqui, para a gente ter uma ideia, ó, se a caixa de engrenagem do meu torno permitir selecionar as velocidades de rotação nesses valores que tem aqui, eu só tenho 20, 40, 70, 120, 180, 250, 350, 500, 700 RPM. Qual a ferramenta mais adequada para executar a usinagem do material especificado na questão? Então, a gente tinha um valor ali na primeira questão. Eu usei 48 e a outra deu 127. Ok? Então, para a primeira ferramenta, eu usaria essa rotação aqui, ó, 40. Certo? Para a segunda ferramenta, eu usaria essa rotação aqui, ó, 120, bem próximo. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje, e a gente se encontra na próxima aula. Até mais, tchau!